Fala, Fiel, tranquilo? Vamos aí com as últimas informações do Coringão nessa segunda-feira agitada. Vessone trazendo informações importantes aí de dentro do Corinthians, todos os bastidores também aí da situação de Ramon Dias e também largou o verbo no treinador, declarando que o time é mal treinado e não tem comando. Então veja todas as últimas notícias do Coringão. No final também eu trago informações importantes. Já se inscreva aí no canal, deixa o seu like aí para fortalecer esse vídeo. Vamos pro vídeo. Na noite, que como foi por uma vitória na terceira rodada do Brasileiro, que são 38 e que daqui a pouco você perde pro Vasco ou ganha do Vasco e faz os 3 pontos. Isso colocado, não tenho dúvida do que eu tô falando, nenhum trocaria e o sentimento era muito esse também. E você vê que o próprio Palmeiras nem pegou muito pesado em rede social, deu uma seguradinha porque tem noção de que também se pega muito pesado. Teve uma zoeirinha ali com o Depay e tal, mas se pega muito pesado, passaria de um limite. Cara, vocês acabaram de perder uma final para aquele clube, vocês não vão querer tirar muita onda. Então o próprio Palmeiras tirou o pé. Antes de eu entrar no jogo em si, eu queria falar dessas coisas extracampo, e só para mostrar o tamanho da diferença de repercussão quando as coisas acontecem com o Corinthians. Não há mínima comparação. No dia seguinte, a cabeça de porco, o cara que tá com a cabeça de porco estava dentro da Polícia Civil, com 8 câmeras na cara dele, da Atena, todos os repórteres de polícia, tudo mais, acompanhando o cara, já tinha o nome do cara, tinha tudo. O do Palmeiras, ninguém nem vai atrás. Em relação também ao grito homofóbico da torcida do Palmeiras, o Corinthians é o único time punido por esse motivo, teve que jogar um jogo de portão fechado contra o Vasco, quase 3 milhões de prejuízo. E o do Palmeiras, sequer o árbitro pôs na súmula, duvido muito que vai ter qualquer tipo de julgamento. Então, é só para entender a diferença de tratamento de um clube, não do Palmeiras, de todos os clubes diante do que acontece com qualquer coisa que acontece com o Corinthians. Talvez o Corinthians seja reincidente em várias coisas. Essa que é a questão, é a reincidência. Talvez a punição vem... seja reincidente em várias coisas e como mandante faça o que faz sempre quando joga em casa. No caso faz o que quer. A ponto de ter acabado uma final com um monte de rojão na cabeça do jogador. O caso da homofobia foi a primeira vez nos jogos da CBF, foi lá no STJD e tomou a punição. São Paulo e Corinthians foi no Campeonato Brasileiro, a homofobia. Então. E aí foi punido. Então, mas e antes? Não tem nada? No Campeonato Brasileiro foi o primeiro jogo isso que aconteceu. Precisa ver lá o julgamento, como foi, se tem incidência. Tomou o primeiro jogo aí nesse caso e já tomou punição. Isto colocado, também achei, como o Massa disse, um público bem decepcionante. 19 mil, era para estar com tudo esgotado, não interessa que é Barueri, se o torcedor gosta ou não gosta. Não me surpreende ela ter fechado 2 setores do estádio para gastar menos, e aí muita gente, se não muita gente, é um derby, é um Corinthians e Palmeiras, todos os setores têm que estar abertos. Mas não sei se vai lotar, não interessa, ela tinha que ter deixado todos os setores abertos para a torcida comprar. No jogo em cima da hora, né? Acabou no geral. O que você está fazendo? Vamos no jogo? Não, isso tem mais, sim, tem mais. Mas muita gente poderia ter comprado pela internet no dia do jogo e tava, de manhã. E tava animei fechado. Mais, agora vamos. Isso. Então, isto colocado, enfim, essas coisas extras, eu queria dizer que a vitória do Palmeiras é mais do que justa. O Palmeiras fez por merecer, jogou muito mais. Nos primeiros 20 minutos, se tivesse sido 4-0, estaria tudo dentro de uma normalidade. E aí entra, para mim, a bronca da torcida do Corinthians e a minha bronca com esses jogadores todos. Claramente entraram com uma postura de quem estava indo treinar no CT Joaquim Grava, era um treino e não um jogo oficial, menos ainda um derby e menos ainda um clássico e muito menos ainda um derby que é maior do que o clássico. E ninguém foi com esse entendimento. O Corinthians não perdia 4 jogos do Palmeiras, 2 vitórias e 2 empates. Peraí, se você não perdeu os últimos 4 jogos e toma um amasso daquele ali, tem alguma coisa errada. Quando 2 times são, se não parelhos, eles são fortes, cada um com a sua qualidade, seu defeito, mas nós não estamos falando de times como, tá vindo da Série B, aí você toma um atropelo, é porque você é melhor tecnicamente. Não é esse caso. Esse time aí, que tomou o atropelo que tomou nesses 18 minutos, tomou 2 gols, era para ter tomado mais, tem algo além. Você não toma um atropelo quando você tem ou o mesmo nível, ou só um pouquinho pior, enfim, parecido ali o time titular com o time titular. Você não toma aquele atropelo se não tiver algo a mais. E no caso o algo a mais... Tem a faca nos dentes. Então, é isso. Não tenha dúvida. E o algo a mais exatamente é isso. Um time entrou
para definir o jogo, para jogar tudo, para devolver o que aconteceu na final, faca nos dentes, vontade, ímpeto, e o outro simplesmente entrou para um treino no CT e você toma isso. O Corinthians flertou com algo pior, porque se toma 2 em 18 minutos, se o Palmeiras, por exemplo, continua, era difícil manter, né? Era uma volúpia muito grande, era uma intensidade muito forte. Também o Palmeiras, eu acho que é difícil fisicamente aguentar aquele... Mas, ao mesmo tempo, se faz um terceiro, poderia flertar com uma goleada histórica no segundo tempo, e aí esses jogadores iam ter que passar uma semana bem diferente, ainda mais jogando 2 jogos em Itaquera, como vai acontecer diante de Fluminense e Sport no final de semana. Vitória mais do que justa do Palmeiras, que tratou o derby como ele tem que ser tratado, e a frase do Emiliano, que foi o treinador, porque o Ramon estava suspenso, ela mostra um pouco isso. A gente ganhou a final, a gente ganhou o jogo que deveria ganhar. Sim, nenhum corintiano trocaria o título por esse jogo de terceira rodada. Nenhum. Só que vocês, como profissionais do Corinthians, não podem pensar como torcedor. Para vocês, o sábado deveria ter sido tão grandioso quanto a final, porque vocês são profissionais, são pagos para isso, e para entrar não nessa vibe do torcedor de que esse jogo era menos importante ou mais importante. Mas eu tenho uma outra coisa para vocês falarem aqui, em relação ao Corinthians. Tudo bem. Acho que resta evidente que o Palmeiras, né, não queria ter perdido o título, perdeu, não, vamos mostrar, vamos lá, e sufocou, fez 2, podia ter feito mais, depois controlou o jogo, como o Massa já bem detalhou. E também que talvez o Corinthians falasse, campeão está aqui, isso não vai mudar, distrair um pouquinho. Agora, essa oscilação tem ocorrido em outros jogos, que não são com o Palmeiras. O Corinthians perdeu um jogo em casa na Sul-Americana. Então, não é apenas o derby que não mexeu o suficiente, ou estou errado? Não. O problema da defesa está mais do que claro. Eu venho apontando isso. O Corinthians é mal treinado defensivamente. Entram bolas que não eram para entrar. E não é porque os zagueiros são ruins ou os laterais. Não é isso. O time é mal treinado do meio para trás. A ponto do SofaScores hoje trazer que o Corinthians, da Série A do Campeonato Brasileiro, é o time que mais tomou finalização na temporada, contando todos os campeonatos. Mais de 200 e poucos chutes no gol. Isso é time mal treinado. Se você o tempo inteiro é bombardeado, porque você está mal treinado e você constrói mal o seu sistema defensivo. Isso não é de agora. O Corinthians é o time que tomou 26 gols no ano. É o time que mais tomou gol ao lado do Mirassol. A média do Mirassol é pior porque ele jogou menos. Só que, números absolutos, ninguém tomou tanto gol no ano, juntando todas as competições, que Corinthians e simplesmente Corinthians e Mirassol. Tem alguma coisa errada. Você tomou mais de um gol por jogo. 25 jogos, 26 gols. Então, isso está muito claro para mim. Os 2 dias não conseguem defensivamente fazer um time mais tranquilo. 3-0 no Vasco, porque o Vasco poupou 8 jogadores. Provavelmente teria tomado o gol do Vasco também. Toma gol praticamente todo jogo. Então, isso a gente vinha avisando desde o Paulista. Tomava gol do Velo, do Noroeste, do Água Santa. Ganhava, mas tomava o seu golzinho. Nunca conseguia passar ileso ali. Então, esse é um problema crônico que parece ser quase sem solução nesse sentido. Eu acho que o que você aponta, Napoleão, além do que o Vessone descreveu, é a quantidade de partidas de que o Corinthians começa muito inferior ao adversário, sem saber como o adversário vai jogar. Né, como se só existisse o Corinthians. O Corinthians que não é só a volúpia, a faca entre os dentes. O Palmeiras hoje joga de uma forma diferente que ele jogava na final do campeonato, taticamente falando. Por exemplo. E a quantidade de jogos que o Corinthians demora uma eternidade para entender o que está acontecendo, aí já está 2-0, já está não sei o que lá, é impressionante. Então não é apenas a questão da volúpia, da intensidade, da atenção ao jogo. Acho que isso pesa bastante. Mas acho que o que surpreende no Corinthians é a dificuldade da atenção ao adversário. Como o adversário joga, qual que é a do adversário. Né? Então isso também tem sido, acho que, uma marca no trabalho deles. E tem a questão também curiosa, né, da saída de jogo. Que é uma questão que ficou aí no final de semana, a saída de jogo rugby, né, do Memphis Depay, né, que ele chuta
para lateral de propósito e o time avança a marcação. Não, só ele avança, né? O time demorou um tempão para entender Não, o que até estava os acontecendo. três, acho que os três do ataque avançaram. Mas daí, o que é? Aí o Dias falou que foi iniciativa do Memphis, não foi iniciativa do... Eles combinaram entre eles ali, os da jogadores. Enfim. Que ele tinha aprendido na Europa, o Ronald Koeman na seleção do Holanda. Como assim? Então, para mim, essa é uma prova de que o time não costuma se preparar bem para jogos. Se a comissão técnica está sabendo que o pontapé inicial vai ser uma bica lá para a lateral, alguma coisa está errada, né? O Memphis vem da Europa com uma ideia. Gostou do que o Koeman fez lá na Holanda. Ele chega pro Dias e fala, professor... Não, nem fala para ele. Chega assim, o Yuri e o... É isso. O correto era chegar, professor, eu vi lá, fiz lá, vamos tentar? Aí você chama todo mundo ali. Claro. E além do negócio da intensidade, claramente desfocado, né, um time e outro, o começo do jogo, sobretudo, para mim tem um segundo problema, que é o que o Massa fala do lance do Romero. Isso me irrita bastante, assim, treinador e nos dois bastante. Você tem um exemplo, você pega simplesmente o Palmeiras no Allianz Parque, primeira final. Acaba 1-0, você tem um bom comportamento, você não tinha nem Coronado nem Garro. O que você faz? Romero, por trás, saída do Piquerez pegando, os dois da frente e 3 volantes. Você vai pegar o Palmeiras, fora de casa, só mudou o estádio, Arena Barueri. Você tem o Romero para fazer isso de novo. O que você faz? Não, vou criar uma possibilidade diferente. Bidon de meia. Vou jogar com 4 volantes sendo bidon de meia. Isso daí me pega muito, assim. Por que você tenta uma coisa pela primeira vez num derby contra um Palmeiras que você sabe que vai vir com a faca nos dentes tentando te devolver? Por que você não repete aquilo que deu certo há 10 dias atrás contra o mesmo adversário, também fora de casa, e você tendo os mesmos jogadores? Ele tinha os mesmos jogadores para iniciar igual. Podia não dar certo. Palmeiras vinha com uma proposta diferente, outra, podia tudo bem, mas eu ia vir aqui e vai falar assim, o seguinte, ele tinha um exemplo que deu certo no Allianz Parque e ele repetiu, e eu entendi ele repetir. Mas vai inventar, colocar um bidon de meia, 4 volantes, cair com um Carrilho, vira meia também. Sabe o que aconteceu? Os 2 gols, a bola passando tudo na frente da área, tinha 4 e não tinha nenhum. Porque entre eles se perderam. Uma coisa é você estar acostumado a jogar no sistema com 3 volantes, um na frente e 2 mais à frente ainda. Aquele sistema de jogo é para tudo, para se defender, para atacar. Ao você pôr um 4º volante, vira uma bagunça. Fê, uma polêmica forte que tá dando aí é a questão dos gritos homofóbicos contra o Romero. O próprio jogador falou aí na saída do campo, né, reclamando e cobrando Leila Pereira, já que ela cobrou tanto que o Timão fosse, né, prejudicado, multado e penalizado sobre aquela final. Questão dos sinalizadores, questão de toda aquela situação que ocorreu na Neoquímica Arena, agora o Romero cobrando para que ela também seja eficaz na cobrança e a punição aí contra as pessoas que gritaram gritos homofóbicos aí no jogo contra o Palmeiras e vindo direto da torcida do Palmeiras, que era a única presente no estádio. Então aí, o Rodrigo Vessone trouxe aqui uma informação que o Corinthians segue sendo o único clube que foi punido pelo STJD por homofobia. E teve um jogo com portão fechado, prejuízo gigantesco por conta de bilheteria e tudo que é envolvido dentro de uma partida. E tá aí a torcida do Palmeiras gritando aí Romero, que tá escrito aí no vídeo. O Romero até faz uma encenação com a mão lá, ó. De forma irônica, né? E é triste ver uma coisa dessa ainda acontecendo em pleno 2025. Ele falou um pouquinho aqui, no final, ó, é difícil de falar isso, mas é só contra o Corinthians. Quando os rivais fazem isso, não acontece nada. Não é só racismo. Tem discriminação e preconceitos. A gente escuta isso em campo, mas eu não falo todo dia. E outras informações aqui que o árbitro, né, de Palmeiras e Corinthians, ele sequer registrou na súmula. E outra informação aqui é que o árbitro de Palmeiras e Corinthians, ele sequer registrou lá na súmula os cânticos homofóbicos direcionados a Romero.
entoados pela torcida do Palmeiras. O atacante do Corinthians foi alvo das ofensas ainda no aquecimento e após o jogo, ou seja, em 2 momentos, e cobrou uma punição da presidente Leila Pereira. Em nota oficial, Palmeiras repudiou o episódio, já o coletivo Canarinhos LGBTQ+, informou que enviará uma notícia de infração ao STJD para que o caso seja avaliado e julgado, e a gente espera aí que tenha realmente uma punição para isso, porque é um absurdo isso continuar acontecendo nos estádios. Não é a primeira vez que o Romero fala de discriminação, de xingamentos e também de racismo contra ele, e ele presencia entre outros jogadores ali do elenco também que não são brasileiros. E um absurdo é isso estar fora da súmula, mas colocar cabeça de porco, colocar sinalizadores é importante aí para ser punido, principalmente quando é contra o Corinthians, né? E algo que está sendo bem falado aí também, ó, as semelhanças nessas imagens de Luciano chutando a bandeira do Palmeiras e Memphis Depay subindo na bola na final do jogo lá contra a porcada, né? Ambas viraram regras para ser evitadas após ser feitas contra o Palmeiras. Será que isso tudo é coincidência, semelhança, mera coincidência, mera semelhança? Antes, Soteldo subiu na bola, nada aconteceu. Antes, Luciano chutou a bandeira do Corinthians, também nada aconteceu. Mas a recomendação só veio após fazer contra o time da Leila. E aí, deixa sua opinião aí nos comentários e a gente já vê isso e muitas outras coisas aí, deixando muitas vezes o futebol sem graça e depois vem falar ainda que o Corinthians que é beneficiado, sempre tudo vem a favor do Corinthians e a gente vê aí em muitas situações, desde VAR, pênaltis aí mal marcados, gols mal anulados, a gente vê a situação do futebol brasileiro e tudo o que acontece nos bastidores, né? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Até o próximo vídeo. Já se inscreva, você que não é inscrito. Valeu!